Voltamos, meus queridos amigos, e vamos agora para a nossa penúltima ministração do tema dessa semana: ingratidão, cânion da decadência. É isso aí, esse é o nosso tema que a gente está estudando esta semana aí, né, no penúltima ministração. E como eu falei, hoje a gente vai falar de um homem aí que às vezes quando a gente fala o nome dele a gente realmente não gosta, né, que é Judas Iscariotes. E o texto bíblico que nós vamos ler dois textos. Primeiro nós vamos ler em Lucas 22, 48, que nos diz assim, ó: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então nós lá no ensejo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele chegou, depois de haver vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele então foi lá e disse, né, aos escribas, aos fariseus e a todos, que aquele que ele beijasse então era Jesus. Ele traiu Jesus com uma expressão de amor. E aí a gente vai ler mais um texto que fala do momento em que ele cometeu suicídio, que é Mateus capítulo 27, do versículos 1 ao 8. Vamos ler juntos lá? A palavra de Deus nos diz assim, ó: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Jesus, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. E a nossa palavra do dia de hoje é a forca do remorso. Esse momento, quando nós estudamos a respeito da crucificação de Jesus, desse momento quando ele foi traído por um de seus discípulos, embora tudo isso estivesse dentro do contexto, isso ia acontecer, era mistério que isso acontecesse para que Jesus então desse a sua vida por todos nós naquela cruz, se tornasse maldito para que nós fôssemos benditos. Mas ele não foi traído por uma pessoa qualquer, ele foi traído por um de seus amigos. Ele foi traído por um daqueles que andava com ele todos os dias, que foi extremamente ingrato com ele, com todo o amor, com toda a ministração, com todo o cuidado que Jesus, durante ao longo daqueles 3 anos, teve com cada um dos seus discípulos. Assim foi a história de Judas. E você lembra, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu não me recordo qual foi a data, que nós pregamos sobre arrependimento. Foi, se eu não me engano, o tema Livra-me das cadeias que me prendem, parte 1, onde nós falamos sobre arrependimento e sobre remorso. O que aconteceu com Judas? Judas, ele foi tomado de um remorso muito grande, porque se ele tivesse gerado um arrependimento na sua vida, na mesma noite, Pedro também. Você lembra que Jesus falou lá para Pedro e disse assim: eu vou até a morte contigo? Pedro, todo exasperado, falou para Jesus, e Jesus apontou para ele e ainda disse assim: não, ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a gente vê um quadro bem distinto entre Pedro e Judas, porque Judas ele foi ingrato profundamente com o seu mestre, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele continuou com o seu plano, mesmo sabendo que Jesus era justo, era inocente, ele deu sequência ao seu plano maldito, eu digo assim, né? Mas que se tornou bendito, né? Porque o Senhor reverteu todo o mal em bem. Ele seguiu, ele beijou Jesus, que é a maior expressão de ingratidão, que realmente é um beijo do inimigo. E depois então ele foi tomado de remorso. O arrependimento faria com que Judas, antes daquele momento, ele tivesse se arrependido e não tivesse dado sequência àquele ato de ingratidão tão profundo. E o que
a ingratidão gera na nossa vida? Ela gera remorso. E o remorso não vai te levar a entender o que Deus tem para você. Porque quando você não gera arrependimento no seu coração, meu querido, você não vai alcançar o coração de Deus e automaticamente as promessas de Deus não sucederão na sua vida. É por isso que nessa manhã, a palavra que o Senhor me deu, até eu achei muito forte quando o Senhor falou a forca do remorso. Mas é isso, é como se você botasse uma corda no seu pescoço e literalmente se enforcasse com o remorso. Porque o que matou Judas não foi aquela corda, o que matou Judas foi a ingratidão. O que matou Judas foi a forca de um sentimento que ele não teve anteriormente, que foi o arrependimento, e ele seguiu com o seu plano terrível e aconteceu tudo o que aconteceu. Meus queridos, o Senhor está falando conosco nessa manhã que existem áreas no nosso coração de remorso que são geradas pela ingratidão e essas áreas precisam vir à tona, essas áreas precisam ser expostas diante de nós. E aí nós falamos de Pedro. Porque Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez e ele havia negado Jesus pela terceira vez, aonde mostrou-se que Pedro era inseguro, Pedro não era assim tão firme como ele imaginava que era, ele subestimou a sua fé, mas o Senhor deu uma chance a ele, assim como deu uma chance a Judas também. Judas andou com Jesus 3 anos, Judas se alimentava, dormiam todos nos mesmos lugares, andavam juntos todos os dias de sol a sol, mas houve uma diferença muito grande entre a atitude de um e a atitude de outro. E você pode ver que o final dos dois, o que aconteceu? Judas, ele se enforcou. A palavra de Deus é bem clara quando diz que aquele que tira a própria vida não vai herdar o reino de Deus. Não nos cabe julgar, mas a palavra de Deus, e é na palavra que nós nos lançamos. E ele morreu, enforcou, terminou toda uma vida que poderia ter sido uma vida abençoada, terminou num ato terrível, num ato de desespero, porque é isso que o remorso causa. O remorso que advém da ingratidão causa um desespero que te leva a cometer coisas que vão destruir o propósito de Deus na sua vida. E quanto a Pedro, que se arrependeu verdadeiramente daquilo que tinha acontecido, daqueles 3 vezes que ele negou a Jesus, ele se arrependeu e chorou amargamente. E é interessante que num dos evangelhos você vê que quando Jesus se apresenta, ele diz assim, ó, fale a todos e a Pedro que eu irei ter com eles. Ele fez questão de falar a Pedro para que Pedro se sentisse novamente acolhido nos braços do Senhor, que ele se sentisse dominado novamente pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro foi a pedra através da qual foi firmada a igreja. Pedro teve toda a sua história transformada. Então, meu querido, a ingratidão vai gerar remorso e o remorso vai destruir a sua história. O remorso vai impedir você de viver os propósitos de Deus. Então, corre hoje para o coração de Deus. Tira essa corda do seu pescoço. Tira essa corda da sua vida. Tira essa corda da sua esperança, meu querido. Levanta o seu coração ao Senhor. Arrepende-te hoje. Arrepende-te agora. Achega-te diante do teu Deus, que Ele vai te acolher. Você vai colher, é claro, as consequências daquilo que você fez, mas durante esse processo, o Senhor vai estar contigo e essa corda terrível já não vai mais estar no seu pescoço. Você não vai fazer besteira na sua vida, você vai continuar brilhando passo após passo. Veja a história de Pedro, estude depois. Construíram a igreja e coisas tremendas aconteceram, enquanto a Judas terminou a sua vida de forma trágica. Então é isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. O Senhor não quer que você termine a sua vida de uma forma trágica. Ele quer que você viva os propósitos de Deus. E é para isso que nós vamos orar juntos nessa manhã. Nós vamos fazer uma corrente de fé nessa manhã, uma corrente de esperança, uma corrente de vida, para que você tenha coragem e ousadia de ir além, de gerar arrependimento no seu coração, de tirar essa corda que hoje está aqui, ó, esganiçando a sua história, matando os seus sonhos. O Senhor quer libertar você dessa síndrome de Judas nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus, essa palavra é muito forte aos nossos corações
E nós clamamos nessa manhã, Deus, que o Senhor venha visitar as nossas áreas de resistência. Eu fiz esta oração hoje e faço novamente esta oração hoje. Deus, a ingratidão que de tão perto nos assola tantas e tantas vezes. Que o Senhor possa nos levar ao fundo de nós mesmos, para que nós reconheçamos estas áreas e venhamos a abandonar a ingratidão, abandonar o pecado, abandonar a arrogância e, Senhor Jesus, trocar o remorso pelo verdadeiro arrependimento e viver a vida de Deus. Eu determino que toda síndrome de Judas que está tomando a mente e o coração deste homem e dessa mulher nessa manhã, eu repreendo este principado e eu determino a vida de Deus sobre a mente, sobre o coração, sobre os sentimentos desse homem e dessa mulher. Toda e qualquer pessoa que esteja com pensamentos suicidas nesta manhã e que esteja assistindo essa programação ou que vai assistir essa programação, eu dou uma voz de comando a todos esses espíritos malignos e determino, percam as suas forças agora e que a vida de Deus possa fecundar o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu querido, a vida é preciosa, a vida é muito preciosa. Então não jogue ela fora por qualquer coisa. O Senhor ama você de todo o coração. Eu quero agradecer você que esteve comigo nessa manhã. A gente vai terminando o nosso devocional Intimidade de forma especial. Mas antes de terminar, eu queria mostrar para vocês um sapato lindo que já está na coleção de primavera aí da Divina Calçados, que já está chegando. Nós estamos no meio do inverno, mas já está chegando aí coisas lindas de primavera ali na Divina Calçados. Olha que lindos os detalhes desse sapato, com os detalhezinhos de spike. Olha só aqui, ó, o saltinho dela. É um sapato muito gostoso, que você pode usar do clássico ao moderno, com qualquer look em que você usar, e muito confortável, viu? Muito gostoso esse sapatinho. Você encontra ali na Rua Uruguai, número 45, com a minha amiga Sandra da Divina Calçados. Também as nossas outras patrocinadoras aqui, Mari Wears, que te atende com hora marcada pelo 84826518, e a minha amiga Kátia, da Kátia Monteiro Boutique, que também, vários dias, um dia eu visto Mari Wears, um dia eu visto Kátia Monteiro Boutique, mulheres que servem ao Senhor, que também te atende com hora marcada. O telefone está aí na sua tela. Meus queridos, o nosso tempo se foi, que a vida de Deus esteja fecundando todo o seu dia. Ó, beijo no coração e amanhã a gente volta. Tchau! Quero estar